Olá, pessoal. Me chamo Priscila Damasio, eu sou aluna de mestrado do Programa de Engenharia de Transporte da COP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu artigo é um artigo de revisão que trata de modelos matemáticos de otimização para problemas relativos à logística humanitária, com enfoque nas lacunas da literatura. A minha apresentação vai seguir a seguinte ordem: vou falar a introdução, a revisão bibliométrica, a revisão sistemática e, por fim, as considerações finais. Bom, o que é a logística humanitária? Habib Lee Neman, 2015, escreveu a seguinte definição: logística humanitária é o processo de evacuação de pessoas das áreas afetadas por um desastre para locais seguros. E também todo o processo de planejamento, controle da eficiência do custo, dos estoques de bens e materiais, com o objetivo de aliviar o sofrimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ou seja, a logística humanitária ela tem o objetivo de reduzir o número de mortes, reduzir o sofrimento de pessoas que passaram por alguma situação de desastre e estão em vulnerabilidade. Alguns números com relação ao crescimento do número de desastres no mundo, segundo o relatório, a base de dados internacionais de desastres do relatório 2019, o número de desastres cresceu em relação aos últimos anos. De 2009 a 2018 ocorreram 343 desastres em média por ano, e em 2019 um total de 396. Os 10 principais países estão identificados aqui na figura da esquerda, com os 10 principais países de ocorrência de desastres naturais. A gente vê que o continente asiático, onde tem a maior concentração dos desastres. O Brasil também está aqui destacado nesse ranking dos 10 países, com 8 desastres. Bom, a logística humanitária ela tem algumas particularidades com relação à logística empresarial e que, por isso, demandam estudos específicos voltados à logística humanitária. Que características são essas que diferem as duas? A demanda, por exemplo, a demanda da logística humanitária ela é imprevisível, ela vai variar de acordo com o tipo do desastre, com o local em que ocorreu, com a intensidade, diferentemente da logística empresarial, que é uma demanda já meio pré-determinada, meio pré-fixada. O objetivo da logística humanitária, principalmente, é de reduzir, minimizar as mortes, reduzir o sofrimento humano, e a logística empresarial tem o principal objetivo, geralmente, de reduzir o custo da operação. Centros de distribuição, armazéns, também não estão bem definidos na logística humanitária, o que complica toda a cadeia de suprimento. A infraestrutura de transporte também, às vezes, pode estar obstruída, dependendo do desastre que aconteceu. O sistema de informação ele pode ser inexistente ou incompleto, e isso dificulta todo o gerenciamento do desastre. Então, o Wang et al. Ele define diversos desafios encontrados durante o atendimento e destinação dos recursos após um desastre. Por isso, os modelos matemáticos eles são os auxiliadores no processo de decisão. E isso é a motivação do meu trabalho, é identificar os modelos que vão auxiliar o processo de decisão. O objetivo do meu artigo, então, é identificar o estado da arte da literatura com relação a esses modelos ligados à logística humanitária e, com um objetivo específico, identificar as oportunidades de pesquisa na área para aprimorar o gerenciamento de desastre. Bom, a revisão bibliométrica do meu artigo foi feita na base da Web of Science, com as palavras Humanitarian Logistics, Optimization, Model e Mathematical Programming, e foram encontradas 180 publicações, e aqui nesse gráfico a gente vê a evolução do número de publicações por ano, em que aqui em 2010, do lado direito, a gente vê um número de publicações bem baixo, e que foi evoluindo. A partir de 2016, começou a crescer, então a gente vê que é uma temática nova e que está crescendo bastante nos últimos anos. Aqui é só uma tabela com as 10 principais, as 10 publicações com maior média de citações, e aqui eu identifico essa publicação brasileira do Arlen Clark Moreno, de 2016. E aqui são as 6 publicações que eu vou tratar no meu artigo, que são publicações mais recentes dos anos de 2015, são 6 publicações. Bom, a minha revisão sistemática, então, eu identifico que existem 4 principais modelos matemáticos, que são os determinísticos, que tratam de parâmetros definidos no tempo, parâmetros constantes no tempo, que são modelos, portanto, mais simples e que às vezes não retratam tão bem assim a realidade. Os dinâmicos, eles já consideram essa variação dos parâmetros no tempo. E os modelos mais completos e mais complexos, que são os estocásticos e os robustos, eles trabalham com a questão da probabilidade.
com a probabilidade de ocorrência do desastre e portanto, são modelos mais próximos da realidade, mais realísticos. Porque o grande desafio da modelagem é você conseguir retratar naquele modelo matemático a realidade. E principalmente considerando essas complexidades que eu comentei da logística humanitária, mas fazer, ao mesmo tempo, modelos que não sejam tão complexos, porque senão demorariam muito tempo para serem resolvidos, solucionados. Segundo a Bibli Memo 2015, os principais problemas que geralmente são resolvidos em modelagens ligadas à logística humanitária são a localização de facilidades, como depósitos, centros de distribuição, problemas de distribuição de suprimentos, problemas de evacuação de pessoas. Aqui eu vou falar um pouco sobre os 6 artigos que eu destaquei, Bomi, Arimura e Azada 2017 e Ahmad e Javier-Chal 2017. Esses 2 artigos são artigos de revisão, em que eles fazem revisão de modelos de otimização de localização, ou seja, localização de centros de auxílios emergenciais, de armazéns, e eles identificam de maneira geral que os modelos eles tratam de forma determinística, ou seja, não consideram as incertezas associadas aos eventos, e portanto, são modelos mais simples. E outro gap identificado é a falta de integração entre os diferentes estágios do gerenciamento de desastres nesses modelos, bem como a falta também de integração entre múltiplos desastres, ou seja, por exemplo, que recentemente esse ano aconteceu a explosão no Líbano, em Beirute, em que, no meio de uma pandemia, ou seja, um desastre tecnológico no meio de um desastre biológico. Então, essa interação entre os desastres também ainda não foi considerada nos modelos, foi um gap de literatura. O Gutmann e o Noss, 2016, ele tratou a questão dos modelos multicritérios, e que é importante, porque muitos modelos tratam só de minimizar o custo. Só que eu já comentei que essa não é a principal função da logística humanitária, ela está preocupada com minimizar o sofrimento, minimizar o número de mortes. Portanto, é importante que tenham modelos multicritérios, como os comentados por Gutmann e Noss, que estão associando o custo com fatores como minimização de tempo, minimização de distância, de minimização da demanda insatisfeita, mas também encontraram um gap de desenvolver mais modelos multicritérios para aprimorar e tornar eles mais próximos à realidade. O Osman e Werth, em 2015, eles fizeram uma revisão sobre modelos de roteamento de veículos. E eles identificaram que faltaram esses modelos multicritérios, principalmente na fase de recuperação, que é a última fase do gerenciamento, e também integração dos modelos com tecnologia, com os dados de mapa e GIS, por exemplo. Por fim, os últimos 2 artigos tratam de modelos, de artigos que desenvolveram modelos de programação estocástica de 2 estágios, ou seja, já são modelos mais elaborados, que eles são estocásticos, ou seja, eles trabalham com a questão da probabilidade envolvida, e são de 2 estágios, ou seja, eles trabalham com 2 fases do gerenciamento de desastres, tanto a fase de preparação, pré-posicionando os recursos, os estoques, quanto a fase de resposta com o roteamento dos veículos, a distribuição dos suprimentos. O primeiro tem a função de minimizar o custo total da operação, e o segundo já é um modelo multicritério que minimiza o custo total e o tempo de distribuição também. Por fim, as considerações finais. Então, eu entendo que a cadeia de abastecimento humanitário ela é muito complexa, tem diversas particularidades que tem que tentar ao máximo serem consideradas nos modelos para aproximar mais da situação real, e que cada desastre também possui circunstâncias diferentes. Então, é difícil você ter um modelo que pode ser usado para todos os tipos de desastres. Você tem que analisar as particularidades de um terremoto, de uma epidemia, de uma seca, para tentar tornar aquele modelo mais realístico. E as principais lacunas da literatura identificada são a falta de modelos que integrem múltiplos desastres, como eu comentei, ou então modelos que interajam com as diferentes fases do gerenciamento do desastre e trabalhem com a localização e com o roteamento, por exemplo, como foi o exemplo do artigo do Allen, que é o artigo brasileiro. Outra lacuna
a questão dos modelos multicritérios, que é você não só olhar para custo e tempo, mas você tentar pegar algum critério, por exemplo, a equidade, que é um critério super importante e que não tem muito foco. Outra lacuna é a fase de recuperação, que ainda é pouco estudada, que é a última fase do gerenciamento, e fazendo uma contextualização com a atual pandemia do novo coronavírus, os modelos de desastres biológicos, eles são muito poucos, normalmente associados à epidemia, e a epidemia tem algumas diferenças em relação à pandemia, né, que precisam ser estudadas para serem aplicadas nos modelos e, com isso, tentar otimizar o gerenciamento da pandemia, por exemplo. Por fim, as minhas referências usadas nessa apresentação e o meu e-mail de contato. Obrigada, pessoal. Vou parar aqui a gravação.